Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então queremos trazer nesse momento o que a mensagem da divina vontade quer trazer para que a gente faça uma renovação espiritual dentro de cada um de nós. Nesta série, Reset Espiritual, é o que o Senhor Jesus quer fazer com que nós abramos o nosso coração a uma nova visão espiritual, né? A essa nova santidade dos filhos da divina vontade, do reino da divina vontade. É uma santidade extremamente nova, né? Uma mensagem inédita dada a Luísa Picarreta por Jesus pessoalmente para esse tempo nosso, dos fins dos tempos, né? Preparando para a vinda do reino da divina vontade, que é o reino da era da paz, em que a igreja vai ser triunfante e nós que vamos ficar na terra, porque não vai ser qualquer pessoa que vai ficar na terra, para poder viver a era da paz, para poder passar para esse reino da divina vontade. Precisa ver essas almas prontas, né, que já estão pedindo, venha o reino da divina vontade, que venha o reino da divina vontade. Então, será almas escolhidas a dedo por Nossa Senhora, consagradas a Nossa Senhora, né? E que são almas que abrem mão de seus méritos, que não quer ter uma santidade por estima própria, uma santidade, né, aonde a pessoa vai por si própria, por seus próprios caminhos. Não, é uma pessoa que ela reconhece Deus como soberano de tudo, reconhece Deus que está acima de todas as coisas, coloca esse Deus exatamente onde ele merece estar, né? É uma alma que quer colocar Deus no devido lugar dele e ser um filho de Deus. Uma alma que realmente vai honrar, né, essa imagem e semelhança de Deus, que quer realmente, né, triunfar em Deus, quer viver dessa herança de Deus. É um santo, é uma pessoa de uma santidade que ela é dependente de Deus. Ela quer ser como o Adão e a Eva viveram antes, né, de pecarem. Totalmente querem corrigir sabe, querem reparar a Deus, essa dor de Deus de ter perdido, né, os filhos amados dele. Então essa alma precisa querer de todo o coração viver essa realidade de colocar a Deus, né, fazer justiça a Deus. É uma alma que quer fazer justiça a Deus, que ama tanto Deus que esquece de si próprio para poder fazer Deus reinar, para poder fazer a vontade de Deus reinar, né? E quer ser esse filho e quer receber de Deus, aceita receber de Deus toda a herança que ele quiser dar, sem nenhum tipo de mimimi, na verdade, né? Da nossa parte. Que a gente aceite totalmente, né, ser filhos de Deus e receber a herança que ele quer dar, os dons que ele quer dar, os bens que ele tanto quer derramar sobre a terra, né? A gente quer usufruir do reino de Deus, viver assim na terra como no céu, né? Nós queremos e desejamos o cumprimento do Pai Nosso. Então, esse é o reset espiritual que Deus quer fazer nessas almas. E o que a gente quer trazer para essa meditação, para esse momento de reflexão, para esse reset acontecer? Nós estamos num momento muito difícil, desde já, de tribulação que está iniciando, de dores de parto, né, que constantemente acontece uma coisa, né, e arde no mundo, né, inflama um sofrimento e uma angústia, né, em direção a nós que somos filhos de Deus, que estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor, e a gente sente essas dores de parto acontecendo, né, pedindo o reino da divina vontade, pedindo para que Jesus volte logo, esse sentimento, vem Senhor Jesus, Maranatá,
Vem, Senhor Jesus, vem logo, por favor. Né? Nós não aguentamos mais, estamos numa situação difícil e tal. Mas aí o que Jesus quer ensinar para a gente? Que não existe exílio. Nós não estamos exilados do céu mais. Acabou essa dimensão de exílio. Então Jesus ele quer nos explicar que o que é esse reset espiritual? A gente não se sentir mais órfão. A gente não se sentir longe de Deus. A gente não se sentir numa terra onde Deus não está. Muito pelo contrário, Ele quer que nós possamos entender claramente que nós não estamos no exílio mais. Que aqui agora vai se tornar e quer se tornar, Deus quer transformar a terra no seu reino. E esse reino já tem que estar acontecendo, já está sobre nós. Ele já tem que estar acontecendo hoje no seu coração. Porque o reino de Deus, ele não é um reino ostensivo que vai acontecer assim mundialmente de uma vez por todas e você entra lá, Deus vem e aí ele fala, cheguei, vamos entrando. Não é assim o reino de Deus, tá? O reino de Deus é o contrário. Ele primeiro nasce em cada coração. E daí depois que ele nasce no coração de cada pessoa, aí a pessoa que está vivendo já nessa dimensão do reino da divina vontade, ela se une a outras pessoas que estão vivendo na divina vontade. Aí Jesus vem, manda Nossa Senhora, aí Nossa Senhora vai reunir todos os seus filhos que já estão dentro do reino da divina vontade. É espiritual, é um reino totalmente espiritual. Então aí Nossa Senhora reúne todos esses filhos e aí, Deus vai purgar a terra. Ele vai eliminar todos aqueles que não querem ser filhos dele, que não querem viver esse reino, tá? Aí ele vai eliminar, infelizmente, é triste essa ideia, mas é real. Ele vai purgar a terra e vai eliminar todos os seres humanos da terra que não estiverem já vivendo essa dimensão do reino da divina vontade dentro de si. Então, a nossa evangelização que nós estamos fazendo é muito importante, porque nós estamos trazendo esse reino para dentro do seu coração, para que você seja um dos súditos de Jesus, um dos filhos do reino. Uma dessas pessoas que não vão ser levadas, que não vão ser purgadas, que não vão ser retiradas da terra. E você vai ficar e vai se reunir quando Nossa Senhora juntar os seus filhinhos debaixo das suas, do seu manto, quando a nossa mãe, que representa a galinha com os pintinhos, ela vai trazer todos os pintinhos debaixo das suas asas, ela vai reunir todos e aí a gente vai estar vivendo o reino da divina vontade, porque todos já estão vivendo no reino da divina vontade. Nós só vamos nos conhecer e nos reunir, numa cidade, numa pátria que vai descer, que vai acontecer na terra, que nós iremos formar esse lugar junto com Deus. A gente vai formar esse local, a gente vai reabitar a terra, a gente vai tomar posse da terra de uma forma nova, a terra vai ter perdido bastante a forma, porque vai haver muitos castigos. Então, vários países não vão existir mais na terra. A gente vai estar reunido num lugar só, e nesse lugar a gente vai viver, totalmente inebriados na graça de Deus, num novo céu e uma nova terra que vai acontecer. Então, a gente precisa estar ciente dessa realidade. Vai acontecer, Pode acontecer nessa geração, agora, Então, você não pode falar assim, não, isso aqui vai acontecer, vai demorar ainda. Não, gente, não vai demorar. Por quê? Porque a gente já está planejado para acontecer os segredos de Medjugorje. Então, pode ser que seja agora, em pouco tempo, em 10, 15 anos, que aconteça. Ou 30 anos, não sei, mas não importa, esse reino tem que já estar acontecendo dentro de você, não importa quanto tempo vai ser, não importa se vai ser, pode ser amanhã. Jesus ele fala que depende desses filhos para ele voltar, para poder Nossa Senhora vir, que depende da quantidade de filhos que ele determinou, para que tenha. Então, aí você fala assim, mas vai demorar ainda. Não vai demorar, tá? Porque ele tá com pressa,
tá com pressa, né? E as coisas já estão, assim, já estão numa situação onde a gente está vendo claramente que está se formando essa dimensão, né, da tribulação, do anticristo que precisa acontecer antes de acontecer tudo isso. Então vai acontecer a grande tribulação, né, com o anticristo, a perseguição dos cristãos. Aí você fala assim, mas só que daí justamente, aí você, de repente, eu estou aqui me formando para entrar nesse reino da divina vontade. E se nessa tribulação eu sou morto? Então valeu a pena ter entrado no reino? Claro, você vai direto para o céu. Você vai direto para o céu. Se você já estiver vivendo o reino aqui na terra, você já está no céu aqui na terra. Então, quando você morrer, você vai direto para o céu. Não vale a pena? Vale a pena. Aí, o que acontece? Tem uma profecia no Apocalipse de que muitas almas vão ressuscitar para viver no reino da divina vontade quando o reino se instaurar na terra, né? Vai ter almas que vão ressuscitar dos mortos, que serão almas que morreram na grande tribulação. Então, vão ressuscitar. Imagina se você for uma dessas almas que for ressuscitar para poder viver no reino da divina vontade. É só consultar o Apocalipse, né? No Apocalipse, a gente vai ler e vai ter claramente essa realidade pra gente. Vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui, porque vocês falam, nossa, a Aline não lê a Bíblia nunca, né? Só quer ler o livro do céu? Vamos ler a Bíblia também. Então, vamos lá. Em Apocalipse, então, 20, eu acredito que seja 20. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui e tal. Aqui, vi então, Apocalipse 21, vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. Eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, com uma esposa ornada para esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, é um tabernáculo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. É Nossa Senhora, tá? Que vai descer do céu, né? Habitará com eles. Ela vai habitar conosco, né? Esse tabernáculo, que ela é a mãe, o reino da divina vontade é da mãe do céu. Está depositado em todos os atos dela. Os atos de Jesus e os atos dela estão todos depositados em Maria. Então, eis aqui o tabernáculo de Deus, né? Ela é o tabernáculo. Ela é a fonte, né? Da presença eucarística, né, da pomba eucarística que fala, né, e habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles através dela, né, nessa presença de Maria ela vai nos ensinar a viver no reino da divina vontade. Enxugará toda a lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição, acabou, né, o primeiro mundo acabou. Renovou-se a terra. Então, o que está sentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse, está pronto, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Tá, e levou, vamos lá. Nela nem nessa cidade não vai ter nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não haverá nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Não haverá noite, só apenas dia. É o reino da divina vontade, né? Deixa eu ver aqui a parte da ressurreição. Okay?
Aqui fala no Apocalipse 20: vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte e nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, é esses aqui que a gente está falando, né? Que são as pessoas que vão reinar durante 1000 anos. Que é aqui no reino que é o triunfo do coração imaculado de Maria, né? E o demônio vai ser fechado no abismo, vai ter apanhado o dragão, né? O demônio Satanás acorrentou por 1000 anos, daí ele vai ser acorrentado, e daí vai ter esse trono sobre os quais se sentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. São essas pessoas que estão vivendo no reino da divina vontade já, que morrerem no momento da tribulação, que já está próximo, né? E vão ser decapitados pelo testemunho de Jesus, né? Vão ser mortos, vão ser, né, feridos e tal. Os outros mortos não tornaram a vida, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, voltaram à vida. Ele fala que voltaram à vida. Os outros mortos lá que morreram, né, sem receber o reino da divina vontade, em si mesmos, não vão retornar à vida. Mas aqui, feliz é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, são essas almas que vão morrer na grande tribulação, que vão... E não é só morrer, assim, às vezes a gente pode achar que a gente vai morrer mesmo, decapitados mesmo e tal. Mas pode ser também que a gente vai ser perseguido, vai ser amuado num canto, a gente vai estar sofrendo, porque vai estar acontecendo, né, uma grande perseguição dos cristãos, né? Vamos ser muito visados mesmo, né? E a gente, nem todos vão conseguir ir num refúgio, ficar escondido, né, protegido, nem todos vão conseguir. Então, muitos vão dar sua vida mesmo. Muitos vão ofertar sua vida para Jesus, né? Já estão vivendo o reino da divina vontade dentro deles. Então, aceitam a divina vontade. Tudo que acontecer com você, você aceita. Tanto mal como ruim, você aceita o que acontecer. O filho da divina vontade aceita tudo que acontece. Se acontecer alguma coisa boa, amém. Se acontecer ruim, amém também. Então, se morrer, essa pessoa vai morrer pelo testemunho de Jesus, porque ela morreu por Jesus, para fazer a divina vontade, né? Por amor, para agradar a Jesus. Ah, é para mim morrer? Então tá bom. Você vai fazer a divina vontade, reina na minha vontade, né? Estou vivendo a divina vontade, sou do reino da divina vontade. Eu tô tranquilo, posso morrer hoje que Jesus me leva. Então você tá tranquilo, você tá pronto para morrer em qualquer momento. Então você morre, aí vou ler desde o início aqui, ó. Apocalipse 20. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por pouco tempo. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos, eles viveram uma vida nova, reinaram com Cristo por 1000 anos. Então essas almas, muitas delas vão ressuscitar, tá? Esse trono sobre os quais se sentavam aqueles que tinham o poder de julgar. Então, tronos. Então, essas pessoas que morrerem, né, já vivendo no reino da divina vontade. Os outros mortos não tornaram a vida. Os outros que foram mortos, né, antecedentes, que não viveram no reino, né, não vão retornar à vida, vão ficar ainda, né, nos seus túmulos, tá? Esta é a primeira ressurreição, tá? Então, se você hoje aceitar o reino da divina vontade, se você está vivendo no reino da divina vontade hoje, se você já for parte desse reino hoje, que está espalhado pelo mundo, você está na sua casa, por exemplo, em São Paulo, eu estou aqui em São José dos Campos, aí tem outro que está em Mato Grosso, tem outro que está em Minas Gerais, tem outro que está em várias situações, vários lugares.
Aí tem os filhos da divina vontade dos Estados Unidos, tem os filhos da divina vontade da Itália, tem os filhos da divina vontade lá na China, lá no Japão, né? Lá na Austrália, na Rússia, né? Na África. Tem filhos da divina vontade espalhados pelo mundo inteiro, né? E aí esses aí vão ser perseguidos, vão ser mortos, tal, né? Ou vão se refugiar, e vai acontecer de tudo aí, você pode imaginar, não é mesmo? Então, aí a gente fica, né, nessa intenção, né, de buscar essa realidade. Aí vai acontecer o triunfo, o aviso. Esse aviso vai reunir mais uma quantidade de pessoas que se converter, ou vai salvar mais algumas pessoas e tal. E vai, né, a pessoa vai aceitar a divina vontade, vai se revelar tudo. E aí Nossa Senhora avisa que vai vir os castigos logo após o aviso. Aí tem os 3 dias de escuridão e tal. Aí vai vir um grande o aviso, o milagre, né, da cruz no céu, que vai sinalizar que o reino aconteceu, que começou os sinais, né, de que o reino chegou. E aí acontece o castigo, né? Acaba esses países aí que eu falei para vocês, muita gente vai morrer, mas esses que deram testemunho vão ressuscitar na primeira ressurreição para poder reinar na terra com Cristo, tá? Nesse período do triunfo do Imaculado Coração, e a igreja vai triunfar nesse período. Então, essa ressurreição pode ser que a gente morra e ressuscite, ou pode ser que a gente, né, fique assim, retirados em algum lugar. A gente não sabe o que vai acontecer. Refugiados, não sei. Falaram que os anjos da guarda nosso vão nos levar para os refúgios. Então, de uma certa forma, isso é também uma nova ressurreição, né? De uma nova vida, que você vai ser retirado da sua casa pelos anjos, te levarem para um refúgio onde você vai estar lá esperando para acontecer tudo isso, esses castigos todos reservados numa proteção. E aí você pode ser, entendeu? Porque assim, Jesus, ele fala muito no meu coração que não precisa de grandes milagres sensacionais, extraordinários para as coisas acontecerem, que ele faz as coisas de um jeito, né, natural, dentro da ordem natural das coisas. Então não precisa ser que a gente morra e ressuscite. Se acontecer, que legal. Mas se não, você que está no reino da divina vontade, vivendo esse reino, né, é encaminhado pelos anjos da guarda para um refúgio, e você nem sabe onde é, mas você vai, né, e você aceita ir para esse refúgio, porque Deus está na divina vontade pedindo para você, e você vai, você fica protegido, selado por Nossa Senhora, porque não vai tocar, os castigos não vão tocar nos lugares aonde tiver os filhos da divina vontade. Isso é uma promessa de Maria, de Jesus, no livro do céu, tá? No livro do céu, essa promessa. Então, a gente vai ficar protegido no lugar, e aí depois acontece, todos os castigos acontecem, não vai cair no lugar aonde estão essas pessoas. Nossa Senhora garantiu, Jesus garantiu, não vai cair os castigos nesse lugar, então você não morre nesses castigos. Então você espera, acabou os castigos, a terra se renovou, aí vocês saem do refúgio e vão tomar posse da terra. Aí a terra vai se transformar, Jesus vai transformar a terra, vai abrir o paraíso novamente, vai abrir o Éden, e nós iremos viver do jeito que foi planejado no princípio. Aí você acha, nossa, então vai ter destruído tudo, não vai ter tecnologia, não vai ter internet, não vai ter todas essas coisas. Jesus deixa muito claro que vai ter todas essas coisas. Vai continuar a tecnologia, vai continuar toda, e vai só aumentar a tecnologia, né? Tudo garantida por Deus, que não tem problema nenhum. É uma energia limpa, renovadora, né? Vai ter toda essa natureza, assim. A natureza vai fluir mais do que nunca, né? A Amazônia, imagina assim, que ela vai ficar mais linda do que nunca, vai ser, né, tal. Então, não importa como que vai ser. A gente não tem que ficar dando detalhes de como vai ser o planeta nessa época. A gente só tem que acreditar que é o Éden que vai acontecer na Terra de novo, e ponto final, né? Então, feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição, pois sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos, tá? Não é milenarismo, é um reinado onde Deus não vai estar pessoalmente, é em nós que ele está. Ele vai reinar na divina vontade, a divina vontade reinando em nós do jeito que foi planejado desde o princípio.
Ele vai descansar dentro de cada um de nós. Nós vamos ser tabernáculos vivos, eucaristias vivas, hóstias vivas, onde Ele vai nos consagrar e ser a presença real dentro de cada um de nós. Nós vamos ser a imagem do Deus verdadeiro. Ele vai estar espiritualmente reinando dentro de cada um de nós. Esse é o reino da divina vontade que já acontece hoje. Se você abrir a porta do seu coração e deixar Ele tomar posse, e você disser, divina vontade reina na minha vontade. Então, é claro isso. Então, vocês fiquem em paz, porque essa é a realidade que vai acontecer. E aí ele fala aqui no dia 10 de outubro de 1927, no volume 23, ele fala para nós: minha filha, a terra é exilada para quem não vive, né, na divina vontade. Mas para aqueles que vivem na divina vontade, não pode ser chamado de exílio. Mas há um passo que, quando você menos acredita, dado esse passo, você se encontrará na pátria celestial. Não como aquele que vem do exílio, que nada sabe sobre isso, mas como uma pessoa que já sabia que era da pátria celestial, que já era do céu, e já conhecia o céu, a suntuosidade, a felicidade da cidade do céu, da cidade eterna. Minha vontade não suportaria manter aqueles que nela vivem, aqui na terra, em condições de exílio, de se sentir exilados, longe de Deus, órfãos. Não, para fazer isso deve mudar a natureza, o regime, entre aqueles que vivem nela, na divina vontade, no céu, e aqueles que vivem na divina vontade, na terra, o que eles não podem e não querem fazer. Existe talvez o exílio para quem sai de casa para se afastar? Claro que não. Ou pode-se dizer que o exílio de quem vai a um país ou em sua própria terra? Exílio, minha filha, significa circunferência do espaço sem poder sair dele, despojar-se de mercadorias, trabalho forçado sem poder escapar. Minha vontade divina não sabe como fazer essas coisas. E você a toca com a mão. Assim como sua alma não mantém a circunferência do lugar, do espaço, você leva a qualquer lugar, no sol, no céu, né? Em todo lugar. Às vezes você fazia suas escapadas lá em cima, nas regiões celestiais. E quantas vezes você não mergulhou na mesma luz infinita do seu Criador? Para onde você não está livre para ir? No mar, no ar, em todo lugar, de fato, minha própria vontade desfruta e empurra você. Dá-lhe um voo para virar em qualquer lugar, para acontecer em qualquer lugar. Seria infeliz ver quem vive na divina vontade sem liberdade e emperrado. O meu Fiat divino, em vez de se despir, enche a alma de seus bens até a borda, dá autocontrole, converte paixões em virtudes, fraquezas em fortaleza divina, dá alegria e felicidade sem número, dá pela graça o que é pela natureza, firmeza, irremovibilidade perene. O exílio, né, você se sentir longe de Deus, afastado de Deus, tal, é para aqueles que são tiranizados por paixões, sem dominação de si mesmos, sem poder vagar em seu Deus. E se algum bem pensa, ele é misto, cercado pela escuridão. Para que as virtudes dos pobres exilados sejam tensas, inconstantes, ele é escravo de suas próprias misérias, o que o torna infeliz. Muito pelo contrário, para aqueles que vivem na minha divina vontade. Nem eu teria tolerado mantê-los vivos por muito tempo se eles conhecessem no exílio, né? Seu Jesus te ama demais. Como ele poderia ter suportado mantê-la exilada? E se eu tolero, é porque sei que, como uma filha pequena da divina vontade, mantém você não em condições de exílio, mas em suas propriedades, em sua luz livre e dominante, com o único propósito de se formar em você o reino e impetrá-lo para o benefício da família humana. E você deveria estar feliz com isso, sabendo que todos os desejos, anseios, suspiros do seu Jesus são pelo reino da minha vontade na terra. Minha glória completa, espero pelo Fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. Então, a gente tem que começar a entender isso. São muitos trechos no livro do céu, onde ele vai falar sobre o reino da divina vontade na terra. Muitos trechos. Então, a gente está abrindo mais para vocês esse entendimento, né? Porque vocês já estão, né, vindo, já estão chegando pessoas novas que estão querendo saber o que é esse reino da divina vontade, a divina vontade o que é, que já estão aceitando essa realidade, né? Mesmo sem falar comigo, tem muitas. Então, mesmo sem elas falarem comigo, virem várias pessoas que estão vindo que não vieram falar comigo ainda pelo WhatsApp, nada,
mas que a gente está vendo a pessoa se manifestando, né, no nossas lives. Então a gente está percebendo que tem muita gente curtindo o canal, querendo aprender, e a gente precisa estar abrindo, né, a comunicação para essas pessoas, que a gente fica falando muito entre nós mesmos, nos nossos grupos, e aí eu fico falando coisas já muito avançadas, né, nas nossas lives, pensando em vocês que estão nos nossos grupos, que já estão, né, sabendo muita coisa sobre a divina vontade, que já estão buscando, que já estão entendendo. E aí tem pessoas vindo, chegando, e eu preciso estar abrindo para todos. Então esses vídeos que eu faço para colocar no canal, eu sei que tem pessoas que estão vindo, que começando agora, que está totalmente boiando ainda, tem muita informação, né? Então eu peço desculpas para vocês desde já, né? Se você chegou e encontrou o bonde andando, né? Mas faz parte, não tem problema. E esse trecho que eu acabei de ler, eu vou ler de novo, né? E tentar explicar, lendo e já explicando sobre essa parte do exílio, né? Que aconteceu assim: depois disso, me senti oprimida e senti todo o peso do meu longo e duro exílio. E me lamentava com meu adorável Jesus, que ao duro martírio de suas privações me acrescenta o afastamento da minha pátria celestial. E lhe dizia: como é que não tem compaixão de mim? Como é que me deixa sozinha sem ti, né? Sem poder, né, ter o seu amável, somente em poder do seu amável querer? Como me deixas tanto tempo nesta terra de exílio? Mas enquanto eu aliviava a minha dor, a minha vida, o meu tudo, Jesus mexeu-se dentro de mim e me disse. Aí ele fala: minha filha, a terra é exílio para quem não faz e nem vive na minha vontade. Então, gente, a terra vai ficar num caos total agora, nesse período que está a se formar, né? A gente já falou isso na aula de ontem, né? Tentei falar, mas a aula, né, não deu muito para fazer a aula por causa da live aqui, né? O lugar que eu estava, eu acho que o sinal não estava tão fixo, sabe? Firme. Tava com sinal de internet bom, mas não estava firme, estava caindo, né? Vai entender. Então, tudo bem. Então, a gente estava falando que o mundo, né, nesse tempo agora, vai virar uma confusão muito grande, que é pra gente abandonar o mundo, né, totalmente, que é pra gente não mais ficar imaginando que você é da terra. Você já tem que sentir que você é um morador do reino de Deus. Você já é do céu. Então, a gente já tem que viver no céu, na terra. O céu na terra. Então, Jesus está dizendo aqui, para quem vive na divina vontade, né, a terra não é mais exílio, tá? Não é mais assim, para quem vive na divina vontade. Então, se você quer viver na divina vontade, o reino vai se instaurar dentro de você. E você já vai sentir que você está no céu. Eu já me sinto assim. Eu falo para você, eu já me sinto uma moradora do céu morando na terra. Eu já me sinto uma super pessoa. Eu me sinto assim, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu me sinto assim, não tem como você tirar isso de mim. Ninguém pode entrar e falar para mim, olha, você tá falando mentira. Ninguém vai poder chegar, nem um padre, nem um bispo, nem um papa, ninguém. Não tem como mudar minha mente. O que eu experimentei com Deus, o que eu estou experimentando no reino da divina vontade dentro de mim, né, que está se estendendo dentro de mim, crescendo dentro de mim esse reino, né, essa sementinha de mostarda que está crescendo dentro de mim, que eu estou ampliando para fora, através do meu canal, através dos sites, através do conteúdo que eu coloco na internet. Esse reino está se espalhando, esse reino está vindo para você, para poder também te espalhar no seu coração, né, para poder nascer no seu coração. Essa semente está crescendo, está sendo ampliada, eu estou plantando e está crescendo, está aumentando a lavoura de Jesus, desse reino que está se formando, né? Então, vamos lá. Então, ele fala claramente que nessa terra vai acontecer de tudo, né? Ele quer que a gente abandone a terra, essa é a ordem da divina vontade, abandone a terra, abandone tudo aqui, desapegue de si mesmo, desapegue da terra, desapegue da vida da terra, né? E volta seu olhar para Deus. Como viver aqui na divina vontade, né? Aceitando tudo que acontece com a gente, bom ou ruim, tudo que aconteceu de bom ou ruim. A gente viver a caridade, viver, né, o amor totalmente com as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então a gente não vai questionar nada que o Papa Francisco fala. A gente não vai questionar, nossa, mas eu não posso amar todo mundo. Tem muita gente que está no pecado, não tem como eu amar essa situação.
Então, aí tem que amar o pecador e não amar o pecado, né? Então, essa pessoa chega em você, ela quer impor para você que você faça aquilo que ela faz, né? Na empresa, por exemplo, né? Eles começaram agora, na sua empresa, eles têm um horário lá que eles liberam cerveja. Você não vai beber cerveja, porque você é filho de Deus, você não vai fazer isso, né? E eles querem obrigar você a tomar. Finge que toma. Finge que toma. Sabe por que eu falo pra vocês isso? Porque tudo que acontecer com a gente, bom ou ruim, a gente tem que entender. Finge que toma, não é pra tomar. Mas, ou então falar, eu não me sinto bem com isso. Porque obrigar, eles não podem obrigar as pessoas a fazer nada, né? Nessa cultura do demoníaco que está vindo, eles não querem obrigar você a fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada, tá? Ninguém é obrigado. Tanto que é liberdade total. Todo mundo pode fazer o que você quiser, o que quiser, tá? Então, você também tem a sua liberdade. Mas só que eles vão questionar isso. Nossa, mas por que você não se enturma? Para que você, né? A gente vai mandar você embora. Você não se enturma. O seu chefe pode chegar em você e falar para você: olha, você tem que se enturmar. Você não quer beber cerveja? Tudo bem, a gente coloca um guaraná lá. Mas fica lá com eles, conversa com eles. Gente, é justamente isso. É justamente isso. É o que o Papa Francisco está ensinando pra gente. Que é pra gente se enturmar. Pra gente ser luz aonde a gente estiver, gente, é muito sério. Não é que você vai fingir que vai beber cerveja. Nada a ver, esquece isso aí. Na hora que eu falei, não pensei. Tô falando assim, aí você fala pro seu chefe: eu não consigo beber cerveja não, né? Você tá fazendo esse happy hour todo dia, agora é assim, tudo bem, né? Porque agora a tendência, gente, é as empresas ficarem meio doidas, tá? A tendência é ter tudo isso aí. Ser um ambiente alegre, um ambiente, né, camarada, né? É onde as pessoas vão trabalhar por prazer, né? Não vai trabalhar mais forçado. As tendências, elas vão pegar em todas as empresas. Eles querem, né, que seja uma coisa normal, que aconteça, que vai mudando. Aí você fala: nossa, então é bom, né? Não é bom, gente. Isso aí é mundano. Você tem que se apegar do mundo. Você vai estar lá, mas você não vai ser do mundo. Vocês estão entendendo como que funciona? Como que era a vida de Jesus, gente? Jesus não andava com os pecadores, mas ele pecava? A gente vai ter que viver igualzinho Jesus vivia. Igualzinho. Então, aí, como que é viver a caridade, colocando Deus no centro da nossa vida? Ele sabe que você é dele. E você sabe que você é dele. É isso que importa, tá bom? O que as outras pessoas pensam não importa. Aí, na hora que você estiver no meio dessas pessoas, porque Jesus não quer que você perca o seu emprego, que você seja uma pessoa, um cristão, triste. Que testemunho que você vai dar de felicidade do reino da divina vontade? Que testemunho que é esse que você vai dar? Né? É a santidade de Jesus e de Maria, gente. Então, Jesus, ele ficava no meio dos pecadores. Ele andava no meio dos pecadores. Ele conseguia fazer a cabeça dos pecadores do jeito dele, sem se, sabe? Você vai falar quem você é para quem se interessar por você. Quem se interessar, fala a saber: eu sou um filho da divina vontade, eu vivo na divina vontade. Você vai falar isso para quem se interessar, você não vai falar isso. Eu estou ensinando claramente como que é a vida aqui na divina vontade, na Terra, dentro da sociedade, do jeito que ela está hoje. Tá? Então a gente tem que agradar as pessoas, Aline. Olha, de certa forma, sim. Por amor a Jesus. Você não vai pecar. A pessoa não vai te ver pecando. Você não vai pecar junto com ela. Você não vai fumar a maconha com elas. Se tiver maconha lá no seu serviço, você não vai fumar a maconha com elas. Tá? Mas só que você não tem problema. Você ficar no meio delas, conversar com elas e falar de coisas de ordem saudável com elas. Não tem o que falar, não tem assunto, ficar com elas, conversar com elas. Aí quando você pensa nas oportunidades que surgirem, essas pessoas vão continuar sendo o que elas são, gente. Elas vão continuar sendo humanos, né? Sofrendo, com angústia. Daí na hora que você encontrar uma pessoa que está no momento de sofrimento, de angústia no seu serviço, né? Ela mesmo que ela, né? Você vai conversar. Nesse momento,
um momento especial. Você vai saber o telefone dessas pessoas, vai atrás delas, vai saber o que está acontecendo, vai ajudar. Posso ajudar você em alguma coisa? A gente não pode isolar essas pessoas, né? Porque é pecador, não merece atenção, não vou lá estar, não vou na casa dela. Não, gente, a gente tem que ser amigo dessas pessoas, gente. Gente, é muito importante, não, entendeu? A gente tem que expandir o reino da divina vontade. A gente tem que divulgar, esse reino tem que transbordar da gente. Nós temos que ser... Se você acredita nesse reino da divina vontade, na divina vontade, você vai saber que você tem um poder dentro de você de atrair as almas. Você tem o poder de atrair as almas, gente. Se você viver essa felicidade do reino da divina vontade aqui na Terra, se você entender essa felicidade, eu consigo estar em qualquer lugar e ser a presença de Deus nesse lugar. Eu consigo, gente. Eu consigo, sem me impor. Sabe? Sem me impor. Eu consigo. E eu não sei como ensinar isso para vocês, mas eu consigo trabalhar num lugar onde tem de tudo, de pessoas de todos os tipos, né? De todos os tipos de pecados, vocês possam imaginar essas pessoas, né? E eu consigo estar nesse lugar para ser luz nesse lugar. Eu consigo. Você precisa aprender também. Aí o que o Papa Francisco está ensinando pra gente é real. A gente está em todo lugar e ser missionário. A gente amar as pessoas. A gente fazer do lugar que a gente está um céu. Um céu. Ontem eu li uma mensagem da irmã Maria de Jesus Crucificado. Santa Maria de Jesus Crucificado. Eu amei isso, né? Eu amei isso. Eu achei perfeito o que ela disse. Que é exatamente o que Jesus espera da gente. Né? Ela ficava no meio dos mais pobres, ela buscava aqueles mais simples. A gente também vai buscar ficar no meio das pessoas mais humildes, mais simples, tá? A gente não vai ficar no meio dos soberbos lá no seu serviço, aqueles orgulhosos que falam do pecado, que gostam do pecado. Você não vai ficar aplaudindo ninguém, tá? Na hora que ele estiver falando coisa, você sai de perto, tá? Mas aí uma coisa que eu achei muito importante, que eu guardei no meu coração, é essa mensagem dela, né, dessa Maria de Jesus Crucificado. É o que Jesus pede para mim, para eu viver. Eu vivo na minha casa desse jeito. Eu já vivo na minha casa desse jeito. Então, eu acho assim que não é impossível. Ela fala aqui assim, ó. As suas palavras proferidas depois de um êxtase são fruto de sua vida. Onde está a caridade, ali está Deus. Se pensais em fazer o bem ao vosso irmão, Deus pensará em vós. Se cavais um poço para o vosso irmão, caireis nele. O poço será para você. Mas se fazeis um céu para o vosso irmão, esse céu será para vós. Então, você num ambiente de serviço, tem pessoas boas, tem pessoas más, tem pessoas de todos os tipos. Você vai fazer o céu naquele lugar. O que você pode fazer para aquele lugar ser melhor? O que você pode fazer aos poucos, pelas beiradinhas, comendo pelas beiradas, conversando com o chefe, sendo uma pessoa amiga de todos, uma pessoa amiga, iluminada, né, que tem sempre uma mensagem porque assim, mesmo que você, né, eles não queiram ouvir falar de Jesus Cristo, não queiram ouvir falar de religião, não tem problema. Mesmo assim, você pode ter uma filosofia de vida cristã iluminada dentro de você, que você vai falar de coisas, porque eles também têm espiritualidade, essas pessoas também têm espiritualidade. Eles querem Deus também, de uma certa forma. Eles querem dizer para eles mesmos que eles têm uma espiritualidade. Como fazer para a sua espiritualidade, de repente, convencer as outras pessoas sem impor-se? Sem falar, eu sou cristão, você tem que ser Jesus Cristo, você tem que viver desse jeito, igual eu vivo, né? Dizer, você tem que dar tudo de você para Deus e tal. A pessoa não está preparada a isso, não quer, não pensou nisso ainda, ela tem muitos projetos, né? E aí, dentro dessa situação que você está vivendo com essa pessoa, né? Conversando com ela, vai ter situações de malogros. O que são malogros? São momentos que a pessoa está sofrendo, que Jesus vai continuar permitindo sofrimentos na vida dessas pessoas. Doenças, câncer, essas coisas vão continuar na Terra. E você, nesse momento, vai aproveitar as oportunidades para falar de Deus. Olha, mas Deus nos criou, né? E Ele nos ama, né? Ele nos deu a tecnologia, deu os médicos. Vamos lá, vamos, né? Você tem que consultar, você tem que buscar ajuda. Eu vou com você, você quer? Eu vou com você lá na consulta? Gente, a gente vai
ser presença de amor no lugar. É isso que Jesus quer que o reino da divina vontade seja, que nós sejamos presença de amor em todo lugar onde nós estivermos com as pessoas. Você não pode pegar, ela é pecadora, eu não vou nem chegar perto. Eu vou me isolar, não posso ficar perto de ninguém. Não é assim. Não é assim. Mas o mundo está perdido, essas pessoas são violentas, essas pessoas não dá para conversar. Gente, a gente sempre vai ter alguém que vai estar no momento assim, aberto, de abertura. A gente tem que ser astuto, né? Como Jesus fala na palavra, tem que ser esperto como as serpentes. Espertos, né? Os filhos das trevas são mais espertos que a gente. Eles aproveitam as oportunidades para enredar as pessoas para os pecados. A gente tem que ser esperto também para a gente trazer as pessoas para Deus. Em qualquer lugar que a gente estiver, porque não dá pra gente largar o nosso emprego. Não dá pra você perder o seu emprego porque você é uma pessoa ranzinza que não dá atenção pra ninguém. E o seu chefe vai chegar em você e falar, nossa, só porque você reza o rosário, você se acha melhor do que os outros. Gente, é muito sério. Você não pode ser assim na Terra. Você tem que ser uma pessoa maleável, amiga de todo mundo. O amor não é assim. O amor não se fecha. O amor não se fecha. Eu rezo o rosário, eu vou rezar meu rosário, eu prefiro ficar rezando meu rosário do que conversar com esse povo. Não quero ficar envolvido. O seu chefe vai chegar em você, mas é uma equipe. Nós somos uma equipe, nós temos que, né, entre aspas, gostar uns dos outros, a gente tem que se dar bem. Aí seu chefe vai mandar você embora, você vai ser o primeiro a ser mandado embora. Nessa cultura nova que virá agora, você vai ser o primeiro a mandar embora. E Jesus não quer isso pra você. Jesus quer que você seja esperto, que você seja a luz nesse lugar. Você não precisa beber nada, não precisa fumar nada, não precisa nada disso, nem fingir. Entendeu? Você pode falar assim, eu não gosto dessas coisas não, eu quero ser vegetariano, eu gosto de coisa... Eles gostam disso também, eles gostam de ser vegetariano, eles querem ser... Várias pessoas não querem nada dessas coisas. Desse povo pecador aí, né, do mundão que tá agora. A cultura do mundo agora é pra você ser vegetariano, ser light, tudo light, né? Mas tem gente que gosta de beber, tem gente que vai continuar bebendo cerveja artesanal, também tem muito disso agora. Você não precisa, até Jesus até bebia vinho, né? Então, de repente, beber uma coisinha de vez em quando, um choppzinho, socialmente, não é pecado, não é pecado, entendeu? Você ser uma presença agradável em qualquer lugar onde você estiver, não tem nada de pecado nisso, gente. E, de repente, tem um happy hour lá do seu serviço, né? Você conversa assunto que eles conversam, ouça o assunto deles, né? Mas mantenha a sua moral, mantenha os seus valores. Você não precisa, né, falar, não tenho, né? E não precisa ficar enfiando goela abaixo de ninguém ao evangelho de Cristo. Você não precisa ficar falando, eu medito a paixão todos os dias, eu rezo o rosário todos os dias. Você não precisa falar nada disso. É uma coisa entre você e Deus. Aí tem gente que é católica e vai falar assim, nossa, que ridículo que você está falando. Muito pelo contrário, a gente tem que ser santo, tem que mostrar a santidade para as pessoas, tem que brilhar. Gente, presta atenção. Essa santidade que tem que brilhar é a santidade do amor. O que tem que reinar é o amor. Não adianta nada você, eu quero viver santo, e você ser uma pessoa num canto isolado, que não sabe nada do que está acontecendo ao seu redor. Que as pessoas que estão ali são humanos, são filhos de Deus. Você tem que amar todos. Podem ser pecadores, mas eles são filhos de Deus. Podem ser pessoas que não querem saber de Deus. Muitos são de várias outras religiões, né? Pessoas que estão unidas, né? Que estão separados, divorciados, né? Lésbicas e homossexuais, tudo, mas são filhos de Deus. Você não pode deixar de dar esperança para essas pessoas, de falar de Deus para essas pessoas e falar para elas que Deus perdoa até o último minuto de arrependimento delas. Jesus continua sendo o mesmo. Que elas precisam se voltar para Deus, que elas precisam se arrepender. Vocês não podem achar, elas estão no pecado mortal, tá todo mundo no pecado, já estão todo mundo condenado. Não pode, enquanto tem vida naquela pessoa, ainda tem chance, você não pode desistir. E você tem que estar no meio onde tem pessoas. Que adianta você ser um filho de Deus e não estar no meio onde estão as pessoas, né? Se isolar cada vez mais. Você tem que ser instrumento de Deus onde você estiver. Aí você me pergunta, você é? Eu falei assim, gente, eu não sou porque eu não trabalho fora numa empresa. Mas eu tenho a minha empresa. Na minha empresa, com meu esposo, ele não gosta que eu falo de religião com as meninas. Mas aí eu sou uma presença dentro da empresa que eu sirvo a todos. Eu faço qualquer coisa.
Eu sou humilde. Eu procuro ser humilde, faço qualquer coisa. Eu não trato ninguém mal. Eu sou a chefe, eu sou a sócia do meu esposo. Mas você acha que eu trato as minhas funcionárias mal? Você acha que eu sou mal educada com os fornecedores, com os clientes? Não. Eu tento ser uma presença agradável em todo lugar que eu estou. Eu tenho que trabalhar, eu atendo clientes de todos os tipos. Todos os tipos. E preciso ser carinhosa com essas pessoas, preciso fazer o trabalho bem feito. Eu estou no mundo, então você tem que entender isso. Você está no mundo, mas você não é do mundo, mas você está no mundo. Então você tem que viver a santidade de Jesus. Como que Jesus se comportava no meio dos pecadores? Ele amava. A santidade do Filho da Divina Vontade é a santidade de Jesus, tá? A santidade de Jesus. Então a gente precisa viver essa santidade. Daí ele fala que minha filha, a terra é exílio para quem não faz e nem vive na minha vontade. Mas para quem vive nela, não se pode chamar exílio, mas um passo de distância que, quando menos acreditar, dado esse passo, se encontrará na pátria celestial. Não como um que vem do exílio, que nada conhece da pátria celestial, senão como um que já sabia, é uma pessoa que já sabia que era sua e já conhecia a beleza, a formosura, a felicidade da eterna cidade. A minha vontade não suportaria ter nas condições de exilada quem vive já nela. Para fazer isso, deveria mudar natureza, regime entre quem vive no céu e quem vive na terra, e não muda. A divina vontade ela é única, tanto no céu como na terra, que não pode fazer. Talvez se diga exílio para quem sai de sua casa para se afastar um passo? Certamente que não, né? Se você sai só da sua casa para afastar um passo, né? Não quer dizer que você saiu do exílio, né? Que você já está longe, já está totalmente afastado, né? Do regime do céu. Não. Regime entre quem vive nela, no céu, e quem vive na terra, né? Continua. Certamente que você está vivendo nesse bem, né? E vai para dentro. Aí ele fala aqui, certamente que não. Ou bem, se pode dizer exílio para quem vai a uma população dentro de sua própria pátria? Não. O exílio, minha filha, significa circunferência de espaço sem poder sair de lá. Um lugar onde você vai que você não pode sair de lá. E na terra a gente não está nessa situação, a gente pode sair daqui, entendeu? Despojamento totalmente dos bens, trabalho esforçado sem poder eximir-se deles. Minha vontade não sabe fazer essas coisas. E você vê, toca com a mão. E como sua alma não tem a circunferência de lugar, fechada no lugar de espaço, põe-se em qualquer lugar, no sol, no céu. Alguma vez fizeste tuas escapadas até aqui acima nas regiões celestiais. E quantas vezes não te imergiu na mesma luz interminável do teu Criador, onde não é livre para ir? Então a gente é livre para ir em espírito. A gente pode se colocar no céu, a gente pode se colocar lá no sacrário, né, na capela do Santíssimo da sua paróquia. A gente pode ir em espírito, né, com a nossa mente, né, se colocar no lugar que a gente quiser. Quem vive na divina vontade, né? Acredita que pode estar no mar, no ar, onde quer que vá, né? Você pode agradecer a Deus em todo lugar que você estiver, né? Aí ele fala que a própria vontade goza, te empurra e te dá o voo para girar em qualquer lugar. E daí tem os giros da alma que você faz, onde você vai para o passado, presente e futuro, tudo espiritualmente. Ela se sentiria infeliz de ver quem vive nela sem liberdade e obstruída. Meu Fiat divino, em lugar de despojar, enche até a borda a alma de seus bens, dá-lhe um domínio de si mesma, converte as paixões em virtudes. Então, imagina você dominado em si mesmo, você dentro de você mesmo, dominando as suas paixões, a sua paixão, né? Você tá lá no meio dessas pessoas no seu serviço lá, né? No mundo aí, seus vizinhos, né? No seu condomínio, na sua família, você tá no meio dessas pessoas todas. E você tem o domínio de si mesma. Domínio de si mesmo. Você não vai ficar saindo chorando. Ai, eu sou de Deus, vocês não são. Você não vai ficar afastado das pessoas. Credo, vocês são pecadores. Você não vai fazer isso. Você vai ter o domínio de si mesmo. Você é uma pessoa que se domina, que sabe separar as coisas. Sabe separar as coisas. Não tem problema nenhum. Ai, Aline, mas eu tenho que ser verdadeiro. Claro que você tem que ser verdadeiro. Quando alguém
né, o seu chefe vir falar com você, você vai falar, não, eu sou uma pessoa religiosa. Mas como assim religiosa? Eu sou muito religiosa, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que eu quero viver, assim, o amor. Quero viver o amor, sabe? Quero ser uma pessoa boa para todo mundo, sabe? E sou muito correto. Sou uma pessoa que tem os valores bem fundamentados, né? Não precisa falar mais nada além disso. E Jesus não vai ficar bravo se você não falar, né? Detalhes, não precisa falar. Você tem domínio de si mesmo. Você converte a paixões em virtude. Você não precisa falar de Jesus claramente para mostrar quem você é. Para você ser Jesus naquele lugar. Jesus quer que você seja Jesus nos lugares. Entendeu? Quando a pessoa olhar para você, ela vai sentir essa presença. Nossa, uau, você é uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Né? Então, nossa, que pessoa maravilhosa. Que pessoa maravilhosa. Quero ficar perto dela. Nossa, essa pessoa serve a todos. Se coloca no último lugar, sempre humilde. Mas ao mesmo tempo você é uma pessoa correta, sabe? Que você assume o seu lugar. Se você estudou, se você tem um cargo nesse lugar, você faz o seu dever e faz bem feito e capricha e dá mais do que você costuma dar. Você é o melhor funcionário. Entendeu? O melhor funcionário. Mas dá exemplo de dever, de seguir o dever. Se domina a si mesmo. Não mistura as coisas. Tá bom? Converte as paixões em virtudes, as debilidades em força divina. O meu fit dá alegrias e felicidade sem número para essa pessoa. É uma pessoa que está sempre alegre, uma pessoa que está sempre feliz. As pessoas vão chegar e falar assim, nossa, mas você está sempre alegre, você está sempre feliz. Como assim? Você precisa falar por quê? Aos poucos. Eu sou feliz porque, né, esse mundo foi criado por Deus, né? Foi criado por Deus. Não tem problema falar de Deus, fala de Deus, tá? Foi criado por Deus, nosso Criador é tão bom, né? Eu só tenho que agradecer, eu tenho tudo, não falta nada na minha vida. Nossa, e tal, mas como assim? E tal, sabe? Você vai saber se colocar num lugar independente da situação que você estiver, você vai saber se colocar. Como filho de Deus, tá? Converte as paixões de virtude, as debilidades em força divina. Meu fit dá alegrias e felicidade sem número. Dá por graça o que ele é por natureza. Firmeza, irremovível, perene. Exílio é para quem é tiranizado pelas paixões, sem o domínio de si mesmo. Tá vendo? A pessoa sem o domínio de si mesma. Sem poder de se estreitar em seu Deus. E se algum bem pensa, está misturado, circundado por trevas. E aí essa pessoa está circundada por trevas, ela não sabe misturar as coisas. Assim que as virtudes do pobre exilado são forçadas, inconstantes, é escravo de suas mesmas misérias, e isto o torna infeliz. Então, se você realmente for uma pessoa falsa, você vai ser infeliz. Se você está num serviço desse, você, né, quer mostrar para Deus que você é fiel a Ele, mas você não sabe, você não tem o domínio de si mesmo, né? Você é escravo de suas misérias, da sua intolerância, se você é intolerante, você é escravo dos seus preconceitos, que é tudo pecado, tudo coisa ruim que não presta, tudo coisa que você tem que abrir mão. O cristão não pode ser uma pessoa intolerante, uma pessoa, né, preconceituosa. Nossa, gente, não é fácil. Não é fácil, mas o cristão não pode ter essas coisas, são negativos, são coisas negativas. Se você é um cristão que isola os outros, você é preconceituoso, porque aquela pessoa ela é uma homossexual, você não quer nem chegar perto, a pessoa tá cheia de tatuagem, mão furada a cara inteira, aí você não conversa com ela de jeito nenhum, você tem nojo. Já pensou se você é assim? Uau! Que nojo de você que eu vou ter. Porque aquela vida é um filho de Deus. Que Deus ama e que Deus morreu por ele. E você vai tratar a pessoa desse jeito só porque você é cristão? Pensa bem. Pensa bem. O reino da divina vontade tem que nascer dentro de você. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o amor. Ele ama todos. Ele quer todos os seus filhos dentro do reino
Como você faz para entrar alguém desse tipo no reino da divina vontade? Jesus aceita essa pessoa do jeito que ela tá. Só se ela, né, ela vai se arrepender, claro, dos pecados dela e tal, mas Deus não vai ficar olhando. Ele não pode só porque já fez um monte de tatuagem, não pode entrar no reino da divina vontade só porque já fez. Jesus não tá ligando pro corpo dessa pessoa. Se ele tá ligado pra alma, tem uma alma ali dentro, aquela pessoa pode se arrepender. Ela pode se arrepender do que ela fez. Dela ter seguido os seus próprios instintos, ter vivido fora da vontade de Deus. Ela pode querer viver, e aí? Você vai ficar fechado para as pessoas? Você não está aberto à conversão? Você tem que amar para poder converter as pessoas. Tem que amar muito. Amar muito. Você tem que querer almas. Você tem que querer comer almas como Jesus quer comer as almas. Pode falar. Você tem que desejar, ter sede de almas como Jesus tem sede de almas. Pessoas, né? Imagina aquela pessoa que trabalha com drogados. O amor que essa pessoa tem que ter. As comunidades que trabalham com drogados. Pessoas viciadas, pessoas que demoram para sarar. E o amor que essas pessoas têm que ter. Então é isso que Deus quer de você. Acolhimento, fraternidade, tolerância, respeito, abertura, ser confiável, ser uma pessoa leal. Você vai ter que ser leal a essa pessoa. Você não pode trair essas pessoas. Ser um amigo. Gente, é muito importante para ser santo da divina vontade. Você tem que estar em todo lugar e ser feliz em todo lugar. Mostrar essa felicidade. Mostrar essa alegria de ser de Deus. Agradecer pelas pessoas que estão ao seu redor, independente de quem são. Independente do que elas façam. Ver elas com os olhos de Deus. Olha, prepara-se. Isso é viver na divina vontade. Tudo ao contrário para quem vive na minha vontade divina. Porque ele está falando aqui que a pessoa está circundada de trevas, né? O exílio é para quem é tiranizado pelas paixões, sem domínio de si mesmo, sem poder se estreitar em seu Deus. E se algum bem ela pensa, está misturado, circundado por trevas. Assim que as virtudes do pobre exilado são forçadas, inconstantes, é escravo de suas mesmas misérias. E isto o torna infeliz, então inconstante, porque é uma virtude forçada. Ela está lá forçadamente fingindo que ela gosta das pessoas. Não gosta de verdade. Inconstante. Uma hora tá falando bem da pessoa, outra hora por trás tá falando mal. Ai, credo. É pecador. É adúltero. Pessoa adúltera. Eca. Gente, presta atenção. Presta atenção. Você tem que ser sincero. O bem tem que ser real dentro de você. Não pode estar misturado com as trevas. As virtudes do pobre exilado são forçadas, inconstantes, é escravo de suas mesmas misérias. Isto o torna infeliz. Tudo ao contrário para quem vive na minha divina vontade. Eu nem teria tolerado ter-te por tão longo tempo em vida se te soubesse que você estava no exílio. Teu Jesus te ama demasiado. Como poderia ter suportado ter-te exilada? Exilada que ele está dizendo é isso. É a pessoa que está vivendo fora da divina vontade. E se a tolero, é porque sei que como pequena filha do meu querer, né, você não está em condições de exílio, mas livre e dominante de suas propriedades, em sua luz com a única finalidade de formar em ti o seu reino e de consegui-lo a favor da família humana. E tu deverias estar contente disto, sabendo que todos os desejos, as ânsias e os suspiros de teu Jesus são pelo reino de minha vontade sobre a terra. Minha completa glória espero do Fiat voluntas tua como na terra e no céu. Então, é isso, gente. Eu acho que a mensagem é bem clara, né? Nesse tempo, o que nós precisamos pensar? Como que nós devemos se comportar? Esse reset espiritual tem que acontecer poderosamente, de mudar a nossa vida para a gente ser livre, ser pessoas livres que vão para qualquer lugar, que estão em qualquer lugar e é de Deus. Você se sente de Deus em qualquer lugar, você sente que você é amado por Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, no meio de qualquer tipo de pessoa da terra.
Você não precisa ser revoltado com as pessoas, né, como as pessoas são. Diz, a gente vai sair para fazer um protesto, vamos lá com a gente. Né? Você pode fazer alguma coisa. Olha, não deu para mim ir, desculpa. Não deu para mim ir. Não precisa falar que você não vai. Não, eu não me meto nessas coisas, não. Eu não sei o quê. Não arruma confusão. Não arruma confusão. Fala, eu não consegui ir. Nossa, me deu uma dor de barriga tão grande. Mas isso é pecado, Aline, a gente vai mentir. Não, é caridade. 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 O filho da divina vontade, ele vê as coisas em outro ângulo. Em outro ângulo. Em outro ângulo. A gente vai ter que comer pelas beiradas. A gente vai ter que saber lidar com as coisas. Domínio de si próprio. Saber exatamente a nossa intenção. Qual a intenção que a gente está lidando com as pessoas e com as coisas. Qual foi a intenção ali? O que vai reinar naquela situação? É a sua intenção, né? De não magoar ninguém. De não ser uma pessoa intolerante. De não ser uma pessoa desagradável. Né? Não ao ponto assim de você querer agradar as pessoas porque você se preocupa com elas. Não, é você ser um instrumento de Deus. Você manter o seu lugar de instrumento de Deus naquele lugar. Então, vai ter ocasiões em que você vai passar por isso. E você tem que saber lidar com isso. Você não quer estar no meio de uma revolta, por exemplo, de um protesto. Você não quer. Você não é esse tipo de pessoa. Você é obediente. Tudo que acontece com você, você aceita. Mas as outras pessoas não aceitam. E você não vai poder falar, nossa, mas eu aceito, eu gosto do chefe. As pessoas vão xingar você de puxar saco. É complicado, vocês estão entendendo como é complicado? Gente do céu, não é fácil viver na divina vontade. Mas a gente vai ter que aprender. Aline, mas aí eu aceito tudo que acontece comigo. Eu aceito o meu chefe, sou obediente com o meu chefe, eu me dou bem com o meu chefe. E aí, meus amigos já são tudo revoltados. Aí eles vão querer fazer protesto, fazer greve. Como que eu faço? O que está acontecendo com você nesse momento? É a greve. Entendeu? Gente, tem que prestar atenção nas coisas, tem que saber como lidar com a divina vontade. Tudo que acontece com você é a divina vontade. Então a greve também é. Vocês estão entendendo? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Então, é pedir a inspiração de Deus naquele momento. Por isso que tem que ter intimidade com Jesus para poder lidar com tudo. Saber como lidar com as coisas. Não ofender ninguém. Né? Porque Jesus não ofendia. Claro que você vai falar a verdade. Você pode falar a verdade. A verdade real e crua daquela situação. Se tiver chance daquelas pessoas estarem corretas no que elas estão fazendo, você vai estar do lado delas. Se for uma coisa injusta, você vai falar, não é injusto. Desculpa, é injusto, esse protesto que vocês estão fazendo é injusto, a empresa não tem como dar essas coisas para vocês estão exagero, eu não concordo. Por causa disso, se você tem elementos, né, sensatos para poder apresentar, você vai apresentar esses argumentos sensatos. E aí Jesus vai estar com você, o Espírito Santo vai estar com você para você ganhar nos argumentos da forma certa. Jesus mesmo prometeu, eu estarei em vocês, eu vou defender vocês, né? Na hora que vocês estiverem diante dos tribunais, eu vou estar com vocês. Então a gente tem que acreditar em Jesus. Não é a gente que vai fazer as coisas por nós mesmos, é Jesus quem vai reinar em nós. A divina vontade é inteligência, sabedoria, ela dá a ação do Espírito Santo em nós. A gente vai saber lidar com todas as coisas na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Então fique em paz. A intimidade com Jesus é real. O momento oportuno, você vai ser essa pessoa que Deus quer que você seja na divina vontade. Não precisa pensar, não é eu que tenho que aprender como reagir na divina vontade desde já. Eu tenho que saber como lidar em todas as circunstâncias, tem uma regra para viver. Não é assim. O filho da divina vontade vive um dia de cada vez, se coloca no seu devido lugar através do amor, vive sempre as circunstâncias como se Jesus estivesse ali. O que Jesus faria, o que Nossa Senhora faria? Tem que conhecer muito bem a vida de Jesus e de Maria, e daí, diante do que acontecer, a resposta que você der naquela situação é a divina vontade. Ele vai estar reinando em você. Você não vai ser mais você mesmo, é Jesus vivendo em você, os seus pensamentos vão ser de Jesus, né? As suas obras vão ser de Jesus, as suas palavras vão ser de Jesus, e você não vai nunca saber o que você vai falar.
Na hora você confia em Deus e ponto final. O que acontecer, você aceita. Aconteça o que acontecer, você aceita. Você não tem que manter o seu emprego a qualquer custo. Se não for para manter, é vontade de Deus. Se você falar alguma coisa que deu contraste lá, não tem problema. Deus, ele não vai te abandonar nunca. Você não precisa agradar ninguém. Não é agradar as pessoas, é agradar Jesus. Como que faz para agradar Jesus naquele lugar? Como faz para poder ser Jesus naquele lugar? Como Jesus iria lidar na divina vontade nessa circunstância? Né? Entendeu? Ter o domínio de si mesmo. Como que é ter domínio? Gente, é muita pergunta que vocês têm que fazer, por isso que tem que meditar 24 horas por dia. Por isso que a gente fica ligado com Jesus o tempo todo. E a gente consegue fazer as coisas. Pode ter certeza que a gente vai saber lidar na divina vontade com todas as circunstâncias. Principalmente porque a gente tem a Valtorta nos ensinando, né, a vida de Jesus. Claramente a gente está estudando. Estudem a vida de Jesus, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Mística Cidade de Deus é a Valtorta, gente. Presta atenção muito e o Evangelho. É muito importante conhecer Jesus para a gente poder viver na divina vontade. É Jesus o nosso modelo. A gente imita Jesus. O que Jesus faria nesse lugar? Ele também estava no meio de pecadores. Como que ele iria se comportar? Como que ele iria se comportar? Como que ele se comportou em várias situações que ele estava? Como ele era graça naquele lugar, bênção naquele lugar, presença de Deus naquele lugar? Como eu posso ser? Como Maria era a presença de Deus? Ontem Jesus estava falando comigo bastante sobre isso, né? Que você vê que Maria e Jesus, eles não ficavam levando todo mundo para casa deles. Não, eles nunca levavam todo mundo para casa deles. O máximo quem ia na casa deles, né, eram os familiares e os apóstolos, pessoas íntimas que ia para casa de Maria. Ela não pegava todos os pobres da rua e levava para casa. Fazia isso? Então, você não vai fazer isso também. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Nossa Senhora não dava conversa para qualquer pessoa fofoqueira. Não ficava conversando com qualquer pessoa fofoqueira, não. Ela corria de gente fofoqueira. Gente, tem situações de todos os tipos que Maria e Jesus viveram. É só a gente imitar eles. E a gente consegue viver na divina vontade plenamente. Mas só que a gente tem que estudar o conteúdo da Valtorta, estudar o conteúdo da mística de Deus, vida íntima do Senhor Jesus Cristo e conhecer bem o livro do céu, tudo que Jesus ensina pra gente, né? Sobre esse domínio das paixões, esse domínio de si mesmo, entender tudo isso, amém? Então, eu sei que perguntas sempre vai ter, dúvidas sempre vai ter, mas é a vida na divina vontade, é em Deus. É uma vida sobrenatural, espiritual, inspirado por Deus diariamente, 24 horas por dia você é inspirado por Deus para fazer o certo, para fazer o que é a divina vontade naquele momento. Então, não dá para poder ensinar a divina vontade para ninguém. Não dá. Ensinar assim como você tem que viver no meio do churrasco da sua família, como você tem que ser. Não tem uma regra. Cada um vai ser do seu, né, do jeito que Deus inspirar naquele momento. Eu só sei que tem que ser uma pessoa que é amor. É a coisa que mais reina, é o amor. Amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Servir, ser o último, sempre. É seguir as palavras de Cristo total. Amém? Fiat, Deus abençoe.